Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estou aqui hoje a pedidos para trazer um roteiro maroto que vai ajudar vocês a elaborar a segunda etapa de um projeto de sistema de transporte conforme as nossas aulas passadas. Bom, o que é que eu queria trazer para vocês aqui hoje? É o seguinte. Aula passada nós falamos sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, referente à Lei 12.587, que fala sobre desenvolvimento urbano a partir de 3 pilares, né? Integração, acessibilidade e a mobilidade de pessoas e de cargas. Beleza! Falamos também sobre o quê? A questão da hierarquia dos deslocamentos, ou seja, no ambiente urbano, a priorização, primeiramente, dos pedestres, depois ciclistas, transporte coletivo público, depois vem transporte de carga e os automóveis particulares. Ou seja, essa lei ela vai focar no deslocamento dos usuários relativos ao transporte não motorizado, certo? O que acontece? Eu pedi com que, baseado no que vocês coletaram na primeira etapa, vocês fizessem uma verificação se, né, nesse bairro que vocês estão estudando, há o cumprimento dessa lei nos parâmetros planejamento e gestão. Com relação ao planejamento, vocês podem focar no quê? Na disposição dos itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços de transporte público. Eu até mostrei aqui essa imagem na aula passada referente a um ponto de ônibus que traz todas as informações com relação quais são as linhas que passam, o itinerário. Aqui tem um mapazinho mostrando os pontos que esse ônibus vai passar. Então, verificar conforme a lei, se há um cumprimento com relação à disposição dessas informações para a população. Os instrumentos de gestão que vocês vão verificar se dentro dos sistemas de transporte existentes, nesse bairro que vocês estão analisando, há o quê? A restrição e controle de acesso de veículos motorizados, ruas exclusivas para pedestre, que mais? A questão de faixas exclusivas para ônibus, para ciclovia, para ciclofaixas. Nós vimos que esse tipo de instrumento de gestão, ele melhora a questão do deslocamento, reduzindo o tempo de viagem dos usuários. Que mais que vocês vão olhar? Estou trazendo aqui no roteirozinho. Estipulação de padrões, monitoramento, controle e emissão dos poluentes. Então, essa questão da sustentabilidade, do foco no meio ambiente, que é a questão do controle da emissão de CO2 na atmosfera com relação à utilização de transportes motorizados. Outra coisa também, a existência ou não de pedágio, a questão da aplicação exclusiva de receita desse pedágio na infraestrutura urbana desse bairro. Outra coisa também, a existência de estacionamentos públicos e privados com ou sem pagamento, a questão do controle da operação de transporte de carga em determinadas ruas, logo porque eu pude ver na apresentação passada que há muitos bairros, muitos alunos escolheram bairros residenciais, né? E o foco que eu quero que vocês deem nessa segunda etapa é a questão das calçadas. Nós sabemos que a nossa cidade ela possui uma lei de calçadas, referente às calçadas, com relação ao zoneamento urbano, mas também a lei 12.587, ela explicita muito essa questão da priorização do transporte do pedestre. E a via de transporte do pedestre é o quê? É a calçada. Então, aqui eu trouxe até um exemplo para vocês de uma calçada com diferentes níveis, uma calçada bem complicada ou mais ou menos complicada, a gente sabe que existem calçadas piores,
para você executar o deslocamento a pé. Então, por exemplo, se for um cadeirante, se for uma pessoa com problema de visão, será que ela consegue se deslocar, né, livremente nessa calçada, sem problema nenhum? Então, você olha aqui, essa calçada aqui, ela tem rampa, ela tem desnível, e feita uma reforma nessa calçada, você verifica o quanto que há melhoria no deslocamento, possibilitando o deslocamento nessa calçada, sendo respeitada a Lei 12.587 com relação ao deslocamento pedestre. Onde você vai se basear na sua pesquisa do teu bairro referente às calçadas? Você vai se basear nesse site aqui, ó, wribrasil.org.br. Há uma publicação referente aos 8 princípios da calçada. É um PDF que você vai baixar, vai fazer o download e nela traz os 8 princípios, explica bem direitinho qual é a função da calçada, o que é que tem que ter na calçada, a questão da faixa de serviço, da faixa livre da calçada e da faixa de transição. A gente pensa que isso não é importante, que é só uma calçada, mas não. Ela é a via, a infraestrutura necessária para o pedestre realizar o seu deslocamento com eficiência e com segurança. Então, baixe esse PDF para ajudar vocês, baixe esse livro para ajudar vocês nessa parte da análise das calçadas, né? Logo depois que você fizer essa análise com relação ao planejamento, instrumentos de gestão e calçadas, você vai buscar o plano de mobilidade urbana. Tem a cidade no qual está inserido o teu bairro, tem plano de mobilidade urbana? Tem, beleza. Não tem, paciência. Mas se tiver, o que é que você vai fazer? Você vai verificar se esse plano de mobilidade, ele contempla os princípios e objetivos das diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, conforme a Lei 12.587. Então, você vai verificar serviço de transporte público coletivo, circulação, as vias elas têm uma circulação apropriada para qualquer sistema de transporte, são vias que permitem o multimodalismo. A infraestrutura dos sistemas de transporte do bairro são eficientes. A infraestrutura possui acessibilidade universal, então o cadeirante pode usar, o cego pode usar, uma pessoa com algum problema de deslocamento pode fazer o seu deslocamento com segurança. A questão da integração dos modos de transporte, tá? A questão da operação e disciplinamento do transporte de carga e se há a existência dos polos geradores de viagem, que vocês já fizeram na etapa passada, que são os centroides. Há outras coisas também que vocês podem verificar com relação ao PNMU, a questão da existência dos estacionamentos, acesso e circulação restrita ou controlada para pedestres. Você vai verificar se existe alguma obra, alguma melhoria a ser feita com relação ao transporte, aos sistemas de transporte no teu bairro, que possuam financiamento ou do município ou do governo estadual, do governo federal. E se, na existência do plano de mobilidade urbana, esse plano ele possui uma avaliação, uma revisão e uma atualização que deve ser feita a cada 10 anos. Então, é mais uma atividade de pesquisa referente ao bairro que vocês estão analisando. E aí, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai apresentar para mim? Muito simples. Eu vou apresentar agora para vocês esse aplicativo aqui chamado GoConquer, tá? Vou tirar aqui a apresentação de vídeo e vou mostrar aqui para vocês. Olha só, esse aqui é o GoConquer. Você vai fazer o cadastro rapidinho nesse aplicativo aqui, desculpa, nesse site, tá? E o que é que esse site, o que é que ele vai fazer? Vou dar para vocês duas opções que vocês podem explorar nesse site. Quais são essas opções? Você me apresenta esses dados em forma de fluxograma
ou você me apresentar esses dados em forma de mapa mental. Então, depois que você fizer esse cadastro, você tem aqui, ó, essas opções: flashcard, mapa mental, anotações e o fluxograma. Então, eu quero ou em forma de fluxograma, você monte o fluxograma com essas informações do roteiro, ou você monta o mapa mental. Deixa eu mostrar aqui como é que é o fluxograma, ó. Você vai clicar, ele vai carregar, carregou, e você vai montar aqui o seu fluxograma. Você coloca um título aqui para ele, você salva esse título e você vai montando o fluxograma. Você pega aqui um dos tipos do balão, coloca aqui, dá um duplo clique, aí você coloca lá o texto, né? Transportes ou instrumentos de gestão. Aí você vai, pega aqui outro aqui, puxa. Você pode mudar a cor do balão, você pode mudar o formato do fluxograma, você tem várias opções aqui para fazer. E aí, ó, você clica num desses pontinhos, segura, arrasta e liga ele ao outro balão. E aí, transportes aqui, você vai fazer o seu instrumento de gestão. Então, de acordo com aqueles instrumentos de gestão, no teu bairro tem quais? Aí você coloca aqui dentro. Aí você vai montando e fazendo a tua rede de fluxograma. Depois você vai salvar esse fluxograma e vai enviar esse link para mim. Ou você pode colocar o link lá nos comentários do YouTube. Você pode colocar lá também. E aí você vai montando o teu fluxograma. A outra opção que você pode fazer é o mapa mental, que eu gosto muito. Você pode fazer ele de qualquer cor, você pode fazer ele de qualquer formato, ele é bem parecido também. Só que a diferença do fluxograma para o mapa mental é que o fluxograma ele te dá uma ciência da questão das etapas que você observou com relação a um determinado roteiro. E para isso eu acho que ele encaixa melhor no nosso trabalho dessa segunda etapa. O mapa mental ele vai te trazer ideias, você vai montando ideias com relação àquele roteiro daquilo que você conseguiu analisar. E aí você coloca aqui, dá um duplo clique, coloca em instrumentos de gestão nos transportes. Aí você pode mudar a cor, a fonte do teu texto, você pode colocar em negrito, tirar, itálico. E aí você vai, ó, clica aqui no maisinho, adiciona um novo balão, instrumento de gestão. Tem pedágio? Pedágio tem? Pedágio, será se tem? Aí você coloca aqui. Não tem pedágio no meu bairro. Aí você clica aqui de novo. Tem estacionamento? Não, sim, você vai montando o teu instrumento de gestão. Todos os dados do teu bairro. Depois você vai salvar, né? Você salva ou você coloca o link nos comentários do YouTube para com que eu vá lá e busque o teu mapa mental ou o teu fluxograma. Ou você copia o link, cola no Word e coloca lá no nosso Drive de pesquisa. Tá certo? Então, você pode... E outra coisa, só aceita se for nesse aplicativo. E vocês podem tirar qualquer dúvida comigo via WhatsApp. Não tem problema. Eu espero que vocês tenham aí conseguido, aí melhorar, iluminar a mente de vocês, tá? Com relação às dúvidas que já me procuraram sobre... como fazer essa segunda etapa. Eu sei que é tudo muito novo, mas eu tenho certeza que à medida que vocês vão fazendo, vocês vão descobrindo que transporte é muito mais aquilo que a gente tem ideia do nosso dia a dia, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!